Salmos 42, abram a Bíblia, por favor. Mais uma vez, saudade de estarmos aqui, né? Tanto é que hoje é a primeira noite e a pastora Francis falou, não, eu vou contigo, eu também estou com saudade lá de cultuar com os irmãos. O pastor auxiliar tomou a primeira dose, não, a dose única da vacina, estava meio assim, mas ele falou, não, eu vou ficar na igreja. E eu lutando, rapaz, fica em casa para descansar, tu tá passando, não, eu vvou ficar. E tá lá cultuando o Senhor. Não pude fechar a porta da igreja para ele não ir, né? Falei, então vai. Sintam-se abraçados por toda a nossa família, viu, irmão? Vou fazer a leitura do texto e depois eu continuo aqui as considerações. Diz assim a palavra do Senhor. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde o monte pequeno. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ao Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? E o derradeiro versículo, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Podem se sentar, salmo glorioso, não é? Meus amados, trago um abraço de toda a nossa igreja. Rosemary esteve lá, está uma bênção, né? Está uma glória aquele lugar. E antes de ministrar, gostaria de falar para os irmãos que lá nas redes sociais do pastor Paulo do Nascimento, a gente está fazendo uma série chamada Gabinete com Pastor só para adolescente, tá? Pega para capar terrível lá, está falando sobre masturbação, sexualidade, ministério, são 7 temas polêmicos lá só para adolescente. Sentindo o coração de falar, de repente tem uma mãe aqui precisando colocar o filho, o sobrinho, o amigo para assistir, assiste lá, e tem esses e muitos outros temas que nós estamos abordando lá, e a rede social está fervendo lá com os temas nesse projeto. Pastor Paulo do Nascimento é o Face, o Instagram e o YouTube. Tu vai lá que tu tem certeza que vai ser muito abençoado. Amém? Meus irmãos, o Salmos de número 42, só a autoria do Salmo já é um tanto quanto controverso no sentido natural da coisa. Por quê? Porque esse salmo ele é composto por filhos de Corá. E a Bíblia vai dizer que Corá ou Coré foi um homem mau, foi um homem que inclusive ele liderou uma rebelião contra o servo de Deus chamado Moisés no deserto. Você conhece bem a história. Então Corá, ele vai deixar uma herança maldita, uma herança de rebelião, uma herança de rebeldia, um testemunho terrível de morte. Corá é aquele tipo de pai que o filho chama de pai porque tem que chamar de pai, não estou falando de crente, obviamente, porque só deixou uma herança ruim. No entanto, os filhos de Corá, eles vão seguir o exemplo oposto do seu pai, mesmo aprendendo com o pai, aprendendo aqui entre milhões de aspas, o que era ser rebelde, eles vão na direção oposta ao seu pai e vive um momento totalmente diferente. Quando você olha para a Bíblia, você vai estudar e vai perceber que os filhos de Corá, por exemplo, recebeu de Davi o privilégio de conduzir os louvores da casa do Senhor. Era dessa família que vinham muitos e muitos músicos, regentes, pessoas que iam na linha de frente da adoração.
O próprio Salmo vai dizer que ele tem saudade de ir até Jerusalém, na frente do povo, como você leu comigo, cantando e festejando, porque esse era o hábito que os filhos de Corá tinham. O que eu aprendo de cara aqui, no Salmo 42, é que independente da vida do seu pai, os filhos de Corá escolheram a bênção de Deus. Aqui de cara a gente já começa a aprender, porque tem muitas e muitas pessoas que pensam que Deus precisa de um ambiente favorável da onde você veio para poder te abençoar, e carrega assim uma bola de ferro nas pernas quando vem de um lar destruído, quando vem de um lar setado, quando vem de um lar que não é de berço cristão. Eu não conheci até hoje um berço evangélico, berço, mas a gente usa essa expressão, né? Eu vim de berço. Aí quando não vem, né, acha que aquele ambiente, eu quero dizer para você uma coisa extraordinária que eu aprendo de cara com os filhos de Corá, que toda e qualquer maldição hereditária, que não nos importa saber quantas gerações são, bisavô, trisavô, nem sei as expressões que se usam depois disso daí, uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, essas maldições e essa herança, todas elas são quebradas pelo poder do nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Então, são quebrados pelo poder do nome de Jesus. Então, o que eu aprendo de cara com o Salmo 42, a gente já vai entrar aqui no contexto, é que os filhos de Corá não seguiram o exemplo negativo de seu pai. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Se Jesus ele é o nosso maior referencial, ele deve ser em tudo na nossa vida, inclusive na nossa família. Agora, olhando para o livro dos Salmos, em especial, o livro dos Salmos são 150 poemas ou canções. Na verdade, o livro dos Salmos, teologicamente falando, não tem capítulos, e sim cada número é um poema específico. O livro dos Salmos, na nossa Bíblia, que está lá em 150 poemas ou canções, na verdade são 5 grupos de livros reunidos em um só livro. E o que o livro dos Salmos ele representa? O livro dos Salmos, eu poderia facilmente dizer que o livro dos Salmos é um livro dos testemunhos. Isso aqui não é um poema assim, que o autor do poema se inspirou vendo um passarinho cantando, ai que bonito esse canto do pássaro, e escreve um poema. A maioria dos salmistas, eles vão compor seus salmos depois de uma experiência. Isso aqui é tremendo. O livro dos Salmos não é um livro de poesias vagas, teorias, pensamentos, não. São livros de pessoas que tiveram experiências, é um livro de testemunho. É como se eu pegasse aqui agora vários testemunhos dos irmãos aqui, eu sei que tem muita gente para contar, e a gente colocasse em texto e fizesse um livro. Então o livro dos Salmos é um livro de testemunho. Engraçado que testemunho é o quê? É uma experiência vivida com Deus. Lutero vai dizer que o livro dos Salmos é como se fosse a Bíblia do Antigo Testamento, porque aqui você encontra conselho, aqui você encontra princípio, aqui você encontra doutrina, aqui você encontra tudo no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele originalmente foi preparado para o cristão ler em oração. É um livro de devoção, é um livro de quarto secreto, não é nem um livro de tanta liturgia, mas um livro de oração particular. Todo crente deveria, pelo menos, ler um salmo em oração, porque essa era a proposta do livro dos Salmos. Experiências, uma atrás da outra, aqui compõem esse livro. Esse livro também tem uma curiosidade interessante, que ele está exatamente no centro da Bíblia, especificamente falando, Salmo de número 118, versículo 15, é o centro da Bíblia. Logo depois vem o 119, que é o maior capítulo, e anteriormente o menor da Bíblia, que é o 117. Salmo, ele é carregado de coisas extraordinárias e testemunhos para a nossa vida, conselhos e sabedoria. Dada essa introdução rápida do livro dos Salmos, que o campeão é Davi, com 73 salmos, e em terceiro lugar já está os filhos de Corá, esse Salmo 42 é um poema muito profundo. Engraçado que quem tem uma Bíblia aí com subtítulo vai encontrar a palavrinha assim, masquil, para o cantor mor. Essa palavrinha masquil significa conselho de sabedoria. Esse salmista querendo dizer para mim e para você o seguinte: você não está lendo uma música, você não está lendo uma poesia, você não está lendo uma filosofia. O que você está lendo é muito mais do que isso. O que você está lendo é um conselho de sabedoria. E agora, já começando a aplicar na nossa vida, a essência desse salmo é o quê? A sede por água. Aí você vai encontrar logo de cara um animal chamado corça, puma ou cervo, como está aqui no texto,
que ele tem sede de água, mas não é só água. O poema é profundo. O poema vai dizer que ele tem sede das águas correntes, dos rios de água viva. Esse animal, ele vive nos lugares altos. Aí eu te pergunto, tem água no topo da montanha? Tem. Na montanha tem poça d'água, na montanha tem água acumulada, na montanha tem queda d'água, mas rios lá embaixo. Então o salmista está dizendo, esse animal que vive no alto, ele é capaz, dada a sua sede, dada a sua ânsia, ele é capaz de descer. Por quê? Porque o que ele quer não é poça de água. O que esse animal procura não é água propriamente dito. O que ele procura, está no versículo 1, são correntes de água, é o barulho do rio. Quem já chegou próximo a uma cachoeira sabe o que eu estou dizendo. Antes de você avistar a cachoeira, você escuta. Por quê? Porque diferente de uma poça d'água que não tem vida, que é inanimado, que está ali parado, que o animal morto fica ali apodrecendo, o rio não, o rio é vivo. E esse animal, ele tem sede de rio, de correntes de água viva. Você está aqui para dar uma glória a Deus ou não? E isso dentro da Bíblia é uma metáfora profética interessante. Por quê? Porque certa feita Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer: eu derramarei chuva sobre o sedento. Quem tem sede? Beleza, chuva. Mas aí a profecia continua dizendo: rios sobre terra seca. Querido, há uma diferença de você estar numa poça gotejando e está num rio. A metáfora do rio na Bíblia sempre vai ligar a Deus, porque Deus é esse rio dos poemas de Salmo. O que ele está querendo dizer? Que esse animal, ele não se contenta com uma gotinha, esse animal, ele não se contenta com uma pocinha, esse animal quer rio, quer fonte, quer algo vivo, quer algo forte, algo que é impetuoso, algo que leva. E para ser honesto, irmãos, a gente abre a porta da nossa casa para terapeuta, nada de errado. A gente abre a porta da nossa casa para coach, nada de errado também. A gente abre a porta da nossa casa para tanta coisa, mas nessa noite eu aprendo que esse salmo, que a sede dele é de Deus. Eu digo sem medo de errar que a maioria, assim, quando ele me vê pregar, ele começa a querer falar. A maioria dos nossos problemas, sem dúvida nenhuma, seriam sanados se somente a presença de Deus fosse cultivada na nossa vida. Quem está aí para dar uma glória a Deus? Acabou? Acabou? Acabou não, né? Somente a presença de Deus sendo cultivada, a maioria dos problemas iriam Eu vou falar uma coisa aqui, que eu estava ali em oração, dado o momento eu olhei para a luz ali, de olhos fechados, aquela claridade, e eu sempre peço a Deus um exemplo prático para resumir o que eu quero dizer. E aí eu pensando ali, meu Deus, o que eu vou falar? Me veio a cena, me veio a memória uma cena de uma mulher varrendo a casa e o vento vindo e jogando o lixo para tudo que é lugar. A mulher que já varreu casa sabe o que eu estou falando. Estou falando a mulher que já varreu, porque tem gente que hoje em dia não... Mas enfim, vamos continuar. Então quem já varreu casa sabe o que é isso. Você ajunta o lixo bonitinho. Quando eu estou em casa, muitas vezes eu ajudo ela, principalmente quando eu faço um churrasco, quando eu vou lá, limpo tudo, varro tudo. A gente coloca aquele cantinho ali de sujeira, aí parece que vem um vento, irmão, só o sangue de Jesus, e joga aquela poeira toda para tudo que é lugar, e tu vai varrer de novo, e o vento continua te atrapalhando, o vento continua te atrapalhando, o vento continua te atrapalhando. Recentemente eu estou vendo meu filho varrendo o quintal, e o vento atrapalhando ele, aquela coisa toda, e aí eu penso assim, se você está varrendo a sua casa, e o vento está atrapalhando você varrer, tu vai ficar brigando com a poeira, vai xingar a poeira, vai quebrar a vassoura, vai trocar de vassoura, vai discutir, ou é mais fácil fechar a janela? Quem está aí? Se você não fechar a janela, você vai quebrar 300 mil vassouras. Tu não fechar a janela, tu vai ficar com raiva, não tem jeito. Se você fechar a janela, tu consegue terminar o serviço. Ah, meu Deus do céu, tu não está aí não, tu foi para casa, hein? É isso que eu quero nessa primeira parte dizer para você, meu amado irmão, que se você deixar Deus entrar, a maioria das coisas vão se ajeitar, porque a presença dele é assim, quando ele chega, ele opera, quando ele chega, ele faz alguma coisa extraordinária, quando ele chega, ele glorifica o nome dele, quando ele chega,
alguma coisa acontece. Você está aí para dar um glória a Deus? No entanto, voltando aqui para o Salmo, rapidamente, ele vai usar a figura dessa corça para poder dizer a sua sede de Deus, a sua dependência de Deus. Engraçado que um professor meu na pós-graduação sábado falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que o ser humano, enquanto existir, ele é um ser necessitado. Não existe nenhum ser humano aqui que não tenha necessidade. Todos temos necessidade. Tu pode ter muito dinheiro, mas você tem necessidade até para saber o que vai gastar o seu dinheiro. Engraçado que essa necessidade que nos move, que é inerente à nossa personalidade, à nossa essência, essa necessidade é o que nos move. Aí ele vai dizer assim, porque o poema ele tem por figura a água, por, digamos assim, a água é um elemento chave desse poema. Ele vai dizer assim: como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. Ele usa um elemento de necessidade. Oh, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Nem sempre você necessita de um médico. Nem sempre você necessita de um médico. Nem sempre você necessita da polícia. Nem sempre você necessita de um órgão. A tua relação com Deus não pode ser assim: olha, eu estou doente, então vou buscar Deus. Como a nossa relação com o médico. A nossa relação com Deus não pode ser assim: o inimigo entrou na minha vida, tipificando aqui o bandido, então vou buscar a polícia, que é o Espírito Santo. Esse salmo está me ensinando e te ensinando que a nossa relação com Deus não pode ser com base em outras coisas, senão por essa necessidade da presença dEle. Esse suspirar da presença dEle na nossa vida, essa necessidade da presença dEle na nossa vida. Deixa eu te falar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, meu irmão. Se você levar Deus contigo aonde você for, sua casa, seu trabalho, você vai perceber isso aqui: a presença dEle vai te fortalecer, a presença dEle vai te dar sabedoria, a presença dEle vai te dar a luz que você precisa para tomar a decisão correta. A presença dEle. Assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro pela tua presença, ó Deus. Se a presença dEle for cultivada, tudo aquilo que ofende a presença de Deus de sua casa tem que ser retirada. Porque se a presença de Deus é cultivada na sua casa, as outras coisas vão acontecer. Pastor, está querendo dizer que se eu tiver Deus eu não vou ter problema? Se eu tiver Deus eu não vou ter... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tendo Deus, você tem um escape. Tendo Deus, você tem paz. Tendo Deus, você tem alegria. Tendo Deus, você tem satisfação. Tendo Deus, você tem o que você precisa. Então o segredo aqui do Salmo é: sede da presença de Deus. Não do que Deus pode fazer, mas da presença de Deus. Sede da essência de Deus na minha vida. Querido, se você entende o que eu estou pregando aqui nessa rápida introdução, pastor, o que você quer dizer? Deus vai derramar sobre a face dessa terra, sobre a humanidade nos últimos dias, é uma profecia bíblica, fome e sede da presença dEle. Agora eu vou entrar aqui um pouquinho mais para você entender aonde Deus quer nos levar. Nessa questão de ter sede da presença de Deus, a gente vai fazer uma coisa muito importante na nossa vida. Redobre a tua atenção agora. Quando a gente tem sede da presença de Deus, a gente começa a fazer alguns questionamentos importantes na nossa vida. Em primeiro lugar, toda vez que eu procuro Deus, eu me acho primeiro. Calma que você vai entender onde eu vou chegar. Toda vez que eu procuro Deus, eu me acho. Em que sentido, pastor? Porque toda vez que eu me aproximo de Deus, a essência de Deus é revelar para mim quem eu sou. Aí quando você olha para esse salmo, o salmista está dizendo assim: por que está abatida, ó minha alma? Ele não está conversando com A, com B, botando culpa no fulano. Oh, aleluia. Ele
consegue olhar para ele e falar, por quê? Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém te separa de Deus. Vou falar de novo para tu dar um glória. Pastor, mas a pombagira tem 7 saias, pode ter 38. Ninguém te separa. Se você está longe, o problema não é externo. Se você está longe, o problema não é a macumba que fizeram. Se você está longe, o problema não é o que falaram. O problema está em mim, porque ninguém me separa. Então o salmista, com tanta sede de Deus, começa a conversar consigo. Aleluia. O problema não é o pastor, não é a profecia. O salmista tem uma sede de Deus já tão grande que ele começa a se encontrar. Irmão, minha cabeça aqui fica voando. A mulher está lá, meu Deus, num horário terrível, pegando água, se eu não me engano, por volta de meio-dia, não me lembro agora o horário lá bíblico. Aí Jesus começa a conversar com ela. E aí, me dá um pouco da sua água. Presta atenção que coisa linda. Me dá um pouco da sua água. Eu não tenho água, como é que tu é judeu? E fala comigo que sou samaritana. E começa o diálogo. Aí Jesus começa, se tu soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, eu te daria água viva. Aí ela se interessa pela água viva, ela se interessa por Deus, ela começa, tu é maior do que o meu pai Jacó, tu é isso, tu é aquilo, onde está essa água, onde está essa água? Aí na procura pela água, ele vai dizer, vai lá e busca teu marido para a gente beber nós 3, eu não tenho marido, pois bem, disseste bem, tu não tem, porque tiveste 5, e o que tem agora não é teu. Ela procurando a água, achou ela mesma. Tu não tá aí não, hein? Tu não tá aí não, hein? Ela procurando água, procurando Deus. Aí quando Deus aparece para ela, diz, quem é ela? Aleluia! Porque estás abatida, ó minha alma. Meu Deus, nessa busca, nessa oração profunda, eu começo a me encontrar, eu começo a achar quem eu sou em Deus. Aí sim, a libertação começa a acontecer, porque eu não me arrependo pelo que fizeram, eu me arrependo pelo que eu fiz. Eu não tenho contrição pelo que fizeram, eu tenho contrição por causa de mim. Essa comunhão, essa dependência, como a corça suspira pelas águas, eu suspiro pela tua presença, ó Deus. Sabe o que acontece? A gente está se contentando com poça d'água. Tem poça d'água em cima da montanha, mas a corça não quer poça, ela quer rios. Está aí no texto, rios. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ela quer o barulho do rio. Está na poça, tudo bem. Meu negócio não é só matar a sede, eu quero ter contato com o rio. Oh meu Deus, Ezequiel 47 vai nos dizer, meu pastor Pedrosa, quando ele tem a visão do trono de Deus, a Bíblia diz, e eu vi o trono, e as bases do trono, era como que brasas de fogo, e o que saía daquela brasa? Engraçado, ao invés de sair chama de fogo da brasa, saiu o que, músicos? Saiu um rio de água viva, e por onde esse rio passava, Ministério Família, dava vida, dava tudo. Eu derramo chuva sobre o sedento, mas quem é terra seca? Rios. Está aí? O que é um deserto, igreja? O que é um deserto? Deserto é uma região tão árida, que ela chega a ser inóspita. Isso é um deserto. Não sou geólogo, eu estou sintetizando pelo que eu entendi numa reportagem que vi num programa de televisão. Uma região aqui do nosso Nordeste está virando deserto. Eu nem sei se já virou, tem tempo que eu vi. Está virando deserto. Na próxima quarta eu falo a região, porque agora eu esqueci. E aí, numa entrevista com um profissional, ele falando, mas se chover aqui um mês, cura o deserto? Não. Um mês não cura deserto. Se cavarmos poços, não cura deserto. Depois você pesquisa na internet, hoje tem Google para tudo, né?
Então como que faz para poder reverter essa situação? Só tem um jeito do deserto deixar de ser deserto. Quem está aí? Se brotar um rio aqui. Tu não está aí não, hein? Tu não está aí não, hein? Ele falou, se brotar um rio aqui, as margens do rio, o deserto é curado. O deserto não se cura com chuva, não. Posso ficar com um chuveirinho em cima de você a vida inteira. Reveza, agora é o pastor Pedrosa, vai. Agora pode a equipe de louvor. Agora a pastora Pedrosa agora. Agora chama o Thiago, chama o cantor tal, chama o palestrante X, aí chuveirinho, toma chuveirinho, toma chuveirinho. Ah, mas se tu deixar Jesus entrar... Ah, se você entendeu o que o Salmo 42 está falando, eu não tenho sede do teu livramento, eu não tenho sede da porta aberta, eu não tenho sede da tua cura, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Chega de chuveirinho, fala pro seu vizinho, você está de máscara, fala, cheira de chuveirinho. Chega de chuvinha, seródia, temporã, seja lá o que é. Vamos parar com essa conversa de garoa. Deixa o rio nascer em você, meu irmão. Porque esse rio vai curar a depressão. Esse rio vai curar esse espírito de suicídio. Esse rio vai tirar essa dependência desgraçada do tóxico. Esse vício vai libertar a sua vida. Esse rio vai libertar a sua vida de tudo. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Você está aí? Abre mão do que tem que abrir para Jesus entrar. Escuta isso, meu pastor. Está sentado ali, te vi. Me ligaram. Pastor, tem uma fulana presa lá na boca de fumo, vão matar ela. Sempre assim, né? Qual é o problema? Passou um cheque sem fundo na boca. E cheque sem fundo na boca não é igual os irmãos passam por aí, não. Aqui não tem isso, não. Só lá em Edson passa. Passou cheque sem fundo na boca, amigo. Acabou. Falei, meu Deus, ela passou um cheque sem fundo na boca para usar droga, passou. Quanto é o cheque? R$300. Peguei o dinheiro, fui lá resgatar a moça. Cheguei lá, tomei 2 tapas de um rapaz lá que não sabia que eu era pastor, me jogou na parede. Ele é pastor, calma. Já era, já tinha tomado. Falei, pô, meu irmão, estou querendo resolver o problema aí. Quanto é? Me falaram que é 300. Não, mas tem 300 a mais aí porque a gente teve que gastar combustível para ir no banco. Qual banco você foi? Da Chatuba para o centro de Mesquita, R$300 de combustível. Foi de helicóptero, né? Não é possível, mas tá bom. Fui pagar a dívida da moça para resgatar e chamo o gerente para conversar. Olha o que o pastor vive, ó. O pastor vive cada coisa, gente, você não tem noção. Aí chega o gerente, um cara bem vestido, tranquilo. Ó, essa fulana não é a primeira vez que ela dá trabalho pra gente aqui não, hein. Até, pastor, eu sou afastado. Cadê ela? Trouxe ela. Aí eu vi o cidadão dar um sermão para ela que eu não vou esquecer nunca mais. Ele virou para ela e falou assim, você sabia que eu era viciado igual você? Escuta isso. Ainda bem que tá sentado para tu não cair. Sabia que eu era viciado igual você? Ela... Aí um belo dia meu chefe, o patrão, chegou para mim e falou, tu quer ser gerente? Falei, quero. Gerente, nesse comando aqui, não pode ser viciado, não. Se tu quiser, olha isso, se tu quiser ser gerente, não sei nem porque eu estou contando isso, mas Deus sabe todas as coisas, né? Se tu quiser ser gerente, tu vai ter que largar esse vício, parar de andar assim maltrapilho. Gerente aqui é outro nível. Aí ele olhou para ele e falou, para eu ser gerente da boca de fumo, eu abrir mão do meu vício. Tu não pode abrir mão do vício para ser crente? Ah, vou terminar esse culto. Vamos dar a bênção apostólica? Cadê? Estenda a sua mão aí para a gente dar. Eu fiquei olhando para ele falando... Vamos fazer um raciocínio rápido aqui? Quando tu quer alguma coisa, tu sacrifica tudo. Ah, para de história. Quer passar no concurso, acorda 3 horas da manhã para estudar. É ou não é? Quer emagrecer, passa até fome, tá desmaiando. O que é isso? Não, jejum intermitente. Para Jesus não, para emagrecer. Vamos deixar claro aqui. Quando você quer conquistar uma pessoa, olha aí. Tu já acorda maquiada, dorme maquiada. Tu fica... Quando você quer,
você dá um jeito que a gente fica assim, ó. Vamos ser honestos, irmão. O que falta não é consciência, o que falta é sede. Tu tá aí não, hein? Consciência que Deus é Deus, tu tem, senão tu não estava aqui. Seria um atentado à sua inteligência eu dizer para você que tu não... isso não existe. Eu dizer que você não tem fé é um outro atentado à sua inteligência e à minha. Todos que aqui estão têm consciência de Deus. Seja qual for o nível, mas tem. Mas Deus me trouxe lá de Edson Passo para dizer, o meu problema não é com a tua consciência. O meu problema não é com a tua incredulidade. Porque eu sei que tu crê, eu sei que tu está aqui, que tu adora. O meu problema é com a tua sede. Eu estou no conta-gota doido para botar um rio dentro de você. E tu está aqui na poça, tu está aqui no chuveiro, tu está aqui. E assim como a corça suspira, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim aqui para te ofender, eu vim aqui para estimular em você o seguinte. Se você quiser, tem águas profundas. Tem mistério para a tua vida, tem visão, tem revelação, tem dom, tem história no reino, tem coisas espirituais extraordinárias para acontecer. É só você ir mais além. Eu não consegui nem chegar onde eu quero chegar ali no Salmo, mas ele está dizendo que ele começa a buscar Deus e começa a se encontrar, entendeu como é que é? Lembra de Isaías, capítulo 6, pastor Pedrosa? Eu olhei e vi o trono de Deus, o certo, a glória dele. Quando ele está vendo Deus, ao invés dele falar glória a Deus, aleluia, ele está vendo Deus e dizendo, ai de mim. Está olhando para Deus e dizendo, ai de mim. Que vou o quê? Perecendo. No gerúndio, perecendo. Eu estou ai de mim. Ele está vendo Deus e está dizendo, ai de mim. Que Deus poderoso é esse que pode nos mostrar quem realmente somos? Oh meu Deus! Pregando lá na igreja eu contei uma história e repito essa história aqui. Não sei se eu já contei aqui que pastor repete muito, né, algumas histórias. Não mensagem, mas algumas histórias sim. Um pianista que fazia parte de uma grande orquestra foi convidado para fazer uma apresentação solo. Presta atenção nisso aqui. Chegou para o maestro dele e falou, olha, o teatro me convidou e tal para fazer uma apresentação solo, o que o senhor acha? E o maestro, muito feliz, falou, não, vamos ensaiar então, vamos fazer o melhor. Meses de ensaio a fio, o tecladista ficando bom, aquela coisa toda. Chegou o dia do espetáculo, olha isso, auditório lotado. Ah, meu Deus, já sei onde o Espírito Santo vai levar esse negócio. Auditório lotado, 3 andares, as pessoas na expectativa. E o maestro senta lá no 3º andar, cruza os braços, animado, vendo o pupilo dele se apresentar. Aí o pupilo chega. Boa noite. Vai me dar boa noite não, igreja? Hoje nós vamos fazer uma apresentação, estou aqui com o meu maestro fulano de tal. Bom, apertem os cintos e vamos lá. Todo empolgado, aí começa a apresentação. Aí o povo no frenesi aplaudindo, que não entendia, que não tinha acabado ainda, porque o povo não tem obrigação de entender tudo de música. Ele estava já e aplaudia. Aí na empolgação do aplauso do povo, ele começou a errar tudo. E o maestro lá em cima está como? Ensaiei meses com o camarada está fazendo tudo errado. Aí larga o piano. Aí o povo aplaudiu. Se empolgou, ficou maluco. No frenesi ficou maluco. Aí no final o povo aplaudindo aquela coisa linda e o mestre quase infartando lá de cima. Se tivesse armado, tinha dado um montão de tiro, aquela coisa toda. Aí ele vai conversar com o mestre depois. Ô mestre, o que está acontecendo contigo? E o mestre não querendo falar. O mestre não querendo falar. Aí ele ficou revoltado, que é típico da nossa geração, né? Se revoltar à toa. Um dia desse falei com o meu filho, não, isso é outra conversa. Vai estar revoltado, é outra conversa. Aí ele se revoltou. Aí, eu não estou te entendendo. Tu não queria que o povo curtisse? O povo curtiu, por que tu está assim? E o maestro falou, pô, mas você errou um montão de coisa. Mas o povo não entende, então você tem uma escolha. Ou você fica com aplauso de quem não te conhece e fica com a crítica de quem te conhece. Não está aí não. Tu não está aí não, hein? É assim que o Espírito Santo é. Esse maestro que está lá no 3º andar olhando para você falando.
E a gente está empolgado com... Caraca, 100 curtidas. Estou arrasando. Aí, pá, batido, maravilha. E o salmista está dizendo, essa corça não tem sede de fama, de honra, de aceitação. Ela não quer chuveiro, ela não quer poça. Ela quer o quê? Ela quer a corrente das águas. Que poema extraordinário, é o Salmo 42. Eu vou aplicar o contexto, eu não sei se eu já falei, que eu estou meio esquecido hoje, mas vou continuar. Irmãos, esse povo está longe do templo. Esse é o contexto do Salmo 42. Hoje nós temos acesso a Deus direto. Nós fomos instituídos em Jesus como sacerdócio real, povo adquirido. Então, se você dobrar o joelho, você tem acesso ao Senhor em oração. Nesse período aqui não, sem templo, sem sacerdote, sem espiritualidade, sem culto, sem comunhão, sem vida espiritual. Então qual é o contexto do Salmo 42? Eu estou longe da comunhão, estou longe do ministério, estou longe de ser vaso, estou longe da unção, estou longe da graça, tenho sede de tudo isso aí. Observa no Salmo, eu tenho saudade quando eu ia cantando e adorando, e hoje eu tenho que ouvir os inimigos dizendo, cadê teu Deus? Cadê tua graça? Cadê tua unção? Mais uma vez entra o elemento água, irmão, debrucei nesse Salmo, revirei ele assim, ó, para entender. Mais uma vez entra o elemento água aqui, quando ele diz assim, no versículo de número... Glória a Deus, cadê você? Me ajuda. Versículo 3, ele vai dizer assim, olha, as minhas lágrimas me servem de mantimento. Em outras palavras, eu queria o rio, mas já que eu não tenho rio, eu estou bebendo as minhas lágrimas. Eu estou bebendo das lágrimas. Lágrimas do quê? Lágrimas de saudade, de ser vaso. Lágrimas de saudade do primeiro amor. Oh, Jesus, lágrima de saudade de sentir o corpo arrepiado na adoração, ao invés de vir bater o cartão, esperar o culto acabar, meter a mão no meu iPhone para resolver a minha vida. Eu estou com saudade dessa graça, dessa unção, eu estou com saudade dessa vida espiritual. Ah, meu Deus, o Senhor está falando aqui no meu coração. Carta do Apocalipse, capítulo 2, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Aí Deus vai dizer assim para a igreja, eu conheço tuas obras, sei que tu trabalha muito, está lá no texto, pode conferir. Eu sei que tu puseste à prova aqueles que são mentirosos e achaste mentiroso. Eu sei que tu não suporta a sã doutrina dos nicolaítas, dessa galera que mente. Vocês trabalham, vocês são bênçãos, vocês pregam a verdade, vocês são adoradores, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou ter algo contra uma igreja que trabalha, uma igreja que combate a mentira, uma igreja que persevera na doutrina? Aí ele vai dizer, deixaste o teu primeiro amor, e por isso eu tenho contra ti esse negócio. Aí vem o conselho, volta e pratique as primeiras obras, porque nelas você vai encontrar o teu primeiro amor. Tu não está aqui não, para dar um glória a Jesus. Oh meu Deus, saudade de ser vaso, saudade de ser pregador da tua palavra, saudade de ler a Bíblia e ter que afastá-la do meu rosto. Por quê? Porque minhas lágrimas molhou o texto todo, que eu estou sentindo a presença dele. Saudade dessa graça, saudade desse toque. Sabe aquele culto que tu tem certeza que Deus vai usar alguém para você, porque tu está sentindo, tu já saiu de casa sentindo que Deus vai usar alguém, porque a comunhão está muito linda, a adoração está muito linda, a graça está muito linda. Eu tenho saudade das correntes das águas. Meu Deus, quem está aí? Vou falar uma coisa aqui, irmão, isso aqui, eu sou pastor de igreja, não consigo fugir disso não. Não consigo fugir disso. Tem gente que marca gabinete com a gente para fazer perguntas que a resposta não está comigo. Por que isso, pastor? Por que aquilo? Eu fico igual uma barata tonta. Pô, mas o cara jejum, mas o cara ora, mas onde está? Não sei. Não sei. Não sei onde está a resposta.
O salmista perguntando para ele mesmo: por que tu estás abatido, ó minha alma? Eu vou entrar no profundo aqui agora, irmão. Nem a tua esposa sabe as respostas, só você sabe. Só você, além de Deus, sabe quem realmente você é. Essa conversa com ele mesmo é providencial no texto. Ele faz pergunta para a alma dele, depois ele mesmo responde para a alma dele. Vem, tecladista, comigo, ministério de louvor, que eu vou caminhar já para o raciocínio aqui, porque eu não aguento. Querido, o Espírito Santo já te falou o que você tem que fazer. Tu não está aí não, vou beber uma água antes que a minha esposa taque a bolsa do neném em mim. Para de ficar falando com fulano, com Beltrano. Tu já sabe o que você tem que abrir mão. Aleluia. É tão lindo esse salmo, pastor Pedrosa, é tão lindo, tão lindo. Com o versículo 7, ele começa, esse poema é tão lindo, ele começa a comparar a sede da costa com o rio, com água, com lágrima. E aí no versículo 7 ele vai dizer assim, depois que ele começa a se ele faz uma introspectiva, né? Uma introspecção, nem sei se é introspecção. Obrigado, eu estou tendo aula de português, estou até com medo de ficar falando agora. Meu professor entra na minha cabeça, está errado isso aí, enfim, vamos lá. Introspecção. Aí a Bíblia diz assim, versículo 7, eu já escuto as catadupas. O que é isso? Cachoeira. Eu estou com sede do rio, estou bebendo a minha lágrima, mas na medida que eu estou te buscando, já começa a ouvir a sua cachoeira. Que poema lindo, meu Deus. Eu estava só com as minhas lágrimas. Aleluia. A água que tinha em mim, vinha de mim mesmo. Meu título, minha técnica, minha experiência, minha sabedoria. Mas na medida que eu olhei para mim e falei, que sede do rio, eu começo a ouvir suas cachoeiras. Estou me aproximando desse rio maravilhoso. Ele termina esse poema lindo, versículo 11, dizendo, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Oh, esse espera é profundo demais. Eleva os meus olhos para o monte. Elai, Jocalabaraia. De onde me virá o socorro? Do investimento que eu fiz? Do meu líder, da minha não. Do auxílio do governo não. De onde me virá o socorro? Oh meu Deus, o meu socorro vem do Senhor. Qual Senhor, pastor Pedrosa? Que fez o céu, que fez a terra. Somente dele vem. Então espera minha alma, porque o meu Redentor vive. E eu não vou ficar desse jeito não. E não vai terminar assim. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus manda eu dizer aqui para quem é obreiro. Eu falo aqui de pastor até todo mundo que trabalha na obra. Presta atenção nessa palavra que vem aqui, que enche meu coração para derramar sobre a tua vida aqui agora. Sai da poça. Sai da poça. Não há tempo de ficar na poça. Olha aí, a trombeta vai tocar. Jesus está voltando, o mundo está acabando nos seus princípios e valores. Sai da poça. Sede de ti. Ezequiel 47, eu termino aqui, pastora. Deixa eu ver a hora. Fica de pé comigo, igreja.
Ezequiel 47, o texto bíblico vai dizer, amada igreja do Senhor, que o rio que saía do trono, pastor Anjo, saudade de estar aqui, o rio que saía do trono, ele tinha uma largura, ele tinha o quê? Ezequiel 47 fala que ele tinha uma largura. Como que você sabe? Simples. A Bíblia diz que o anjo mediu 1000 côvados e mandou o profeta andar, certo? 1000 côvados convertidos em metros equivale a 500 metros. Então o anjo mede 500 metros e manda o profeta andar. Eu estou te falando porque eu apurei isso. 1000 côvados corresponde a 500 metros. E a Bíblia diz que o profeta vai andar. Ele anda 500 metros e a água está onde? No seu aproximadamente tornozelo, canela. Não é isso que o texto vai dizer? Só que para encurtar, que eu não tenho tempo, o anjo vai medir, está na Bíblia. O anjo mede o rio 4 vezes. A última medida que vai na outra margem, ou seja, 4 vezes o anjo mede 1000 côvados. 4 vezes 500, 2000, 2 quilômetros de rio. E na medida que o anjo media, dizia, anda. E o profeta andava e a água subia. O profeta andava, a água subia. Em outras palavras, 75% da largura do rio, o profeta conseguiu andar. Mediu 3, ele andou até a água ficar no pescoço. Aí tô aqui, 1500 metros, passei da metade do rio. Aí o anjo vai dizer, mediu mais 1000, vai dizer, vem. A resposta do profeta é linda. Não consigo, porque agora somente a nado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor conduz o profeta rio adentro. Eu quero dizer com essa palavra, Deus não ama mais a um do que a outro. Apenas o rio dele tem níveis. E na medida que você avança, vai aprofundando esse negócio. Deus me trouxe aqui com uma palavra profética nessa noite para dizer para você o seguinte: sobe o nível desse rio, sai da poça, sobe o nível dessa fome, dessa sede. Deus tem algo sobrenatural para fazer através da sua vida. Como diria Billy Graham, não é possível que você vai morrer e vai levar os planos de Deus para o cemitério. Não é possível que você vai morrer e não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Nada se compara ao que Deus tem para você. Eu não estou falando de bens, não estou falando de riqueza. Eu estou falando de graça, de unção do Senhor. Sede demais da presença dEle.